Olá pessoal, hoje a nossa aula vai falar sobre o número de oxidação, também conhecida pela sigla NOx, e ela refere-se então à carga elétrica que é atribuída a cada átomo ou a cada íon encontrado em compostos, de acordo com algumas regras nas quais nós veremos detalhadamente a partir de agora. Na regra número 1, ele diz sobre substâncias simples, nas quais os átomos dos elementos nas substâncias simples, moleculares e metálicas terão NOx igual a zero, devido ao equilíbrio elétrico que há nesses átomos. Só para a gente relembrar um pouquinho, substâncias simples moleculares são aquelas substâncias que apresentam apenas um elemento químico na sua fórmula molecular, tá? E átomos metálicos são aqueles átomos classificados como metais na tabela periódica. Então, como exemplo, a gente vai começar observando as substâncias simples moleculares. Então, eu tenho o gás hidrogênio, o gás ozônio, o fósforo branco e o alotrópico do enxofre S8. Se vocês repararem, apesar de ter atomicidade maior que 1, ou seja, a quantidade de átomos acima de uma unidade, todos apresentam apenas um elemento químico em cada fórmula molecular. Então, todos são substâncias simples. E como são elementos que realizam ligações covalentes, são classificados como moléculas, por isso que substâncias simples moleculares. Já embaixo eu tenho os exemplos dos elementos metálicos, que eu tenho sódio, cálcio e ferro. Já na regra de número 2, eu tenho os íons monatômicos, que são íons que apresentam um átomo. E nesse caso, o NOx desses íons monoatômicos será a carga do próprio íon, já que não estão em equilíbrio elétrico. Exemplo, nós temos o alumínio com carga mais 3, logo o NOx dele também será mais 3. Potássio com carga mais 1, NOx dele mais 1. Cloro tem carga negativa, NOx dele menos 1. Enxofre com carga menos 2, NOx dele também igual a menos 2. Cálcio carga mais 2, NOx dele mais 2. E o oxigênio com carga menos 2 terá NOx menos 2 também. O oxigênio, a gente tem alguns casos especiais que é interessante comentarmos. Aqui embaixo do nosso vídeo, nós temos uma nota em que fala sobre o íon peróxido e o íon superóxido. Se a gente for reparar o oxigênio daqui de cima, ele tem atomicidade igual a 1, então a carga dele é menos 2. Já no peróxido e superóxido, a atomicidade desses oxigênios serão 2, nas quais poderão ter NOx menos 1, caso for peróxido, e NOx menos meio, caso for superóxido. Daqui a alguns slides, nós comentaremos sobre cada íon desse oxigênio um pouco detalhado, tá? Na regra de número 3, ele fala sobre substâncias compostas, que são aquelas substâncias que apresentam dois ou mais elementos químicos distintos na minha fórmula molecular. Começando pelos metais alcalinos, que fazem parte da família 1 ou 1A, mais a prata, que não faz parte da família 1, mas se enquadra nessa regra, todos esses elementos terão NOx fixo igual a mais 1. Já na família dos metais alcalinos terrosos, nas quais nós encontramos eles na família 2 ou 2A, mais o zinco e o cádmio, terão NOx fixo igual a mais 2. O alumínio presente na família 3 ou 3A terá NOx igual a mais 3. Os halogênios, que fazem parte da família 17 ou 7A e que estão à direita da minha fórmula molecular, terão NOx menos 1. Já os calcogênios, que fazem parte da família 16 ou 6A e estiverem à direita da minha fórmula molecular, terão NOx igual a menos 2. Como exemplo, eu tenho o NaCl, na qual o sódio, que faz parte dos metais alcalinos, apresenta NOx mais 1. Já o cálcio do meu composto sulfato de cálcio, como faz parte dos metais alcalinos terrosos, ele apresenta NOx mais 2. O hidróxido de alumínio, o alumínio nesse caso é o destacado,
ele apresenta NOx mais 3. O ácido clorídrico, o que é destacado aqui é o cloro, e ele está à direita da minha fórmula molecular, eu tenho o NOx menos 1. Agora, no sulfeto de ferro 2, o destacado é o enxofre. E já que o enxofre ele faz parte da família dos calcogênios e está à direita da minha fórmula molecular, ele apresenta então NOx igual a menos 2. Já na fórmula do cianeto de prata, o que é destacado é a prata. E como a prata vai se enquadrar na regra dos metais alcalinos, ela apresentará NOx mais 1. E o óxido de zinco, o zinco se enquadra na regra dos metais alcalinos terrosos, então ele apresenta NOx mais 2. Na quarta regra, na qual ele fala sobre o hidrogênio, em substâncias compostas e em íons poliatômicos, são íons que apresentam mais de um átomo, o hidrogênio sempre terá NOx mais 1. Exemplo, a água, uma substância composta, então o hidrogênio tem NOx mais 1. O NH3, que é a amônia, uma substância composta, o nitrogênio tem NOx mais 1. E no meu íon poliatômico, na qual apresenta 3 átomos distintos, o hidrogênio apresenta NOx mais 1. Quais são as exceções a essa regra? Os compostos binários metálicos, aqueles conhecidos como hidretos. Nesse caso, o hidrogênio terá NOx menos 1. Então, aqui eu tenho o sódio, que ele é um metal ligado ao hidrogênio. Então, o hidrogênio tem NOx menos 1. O alumínio, que é um metal, está ligado ao hidrogênio, o hidrogênio tem NOx menos 1. O cálcio, que é um metal e está ligado a um hidrogênio, o hidrogênio terá NOx menos 1. Na minha quinta regra, ele vai falar sobre o oxigênio, né? E em substâncias compostas e em íons poliatômicos, o oxigênio terá NOx menos 2. Exemplo, H2SO4, o oxigênio tem NOx menos 2, NO3- tem NOx menos 2, HCO3- tem NOx menos 2. E como eu comentei lá no slide anterior, quando a gente falava algumas exceções sobre o NOx do oxigênio, vamos iniciar então a explicação mais detalhada para os peróxidos, na quais são compostos binários oxigenados, ou seja, com a presença de oxigênio dos metais alcalinos ou alcalinos terrosos, ou a prata, ou hidrogênio, ou o zinco. Como exemplo, então, eu tenho o potássio, que faz parte dos metais alcalinos, ligado então com o oxigênio. Nesse caso aqui, o oxigênio não tem NOx menos 2, ele terá NOx menos 1. O cálcio faz parte dos alcalinos terrosos, ligado ao oxigênio. Nesse caso, o oxigênio também tem NOx menos 1, assim como a prata, o hidrogênio e o zinco, tá? Vamos se atentar a uma coisa. Na água, deixa eu voltar aqui, ó. Na água, se vocês repararem, o hidrogênio tem NOx mais 1 e tem atomicidade 2. Então, o total de carga do hidrogênio nessa minha substância composta é igual a mais 2. Para que eu possa zerar essas cargas, o oxigênio terá que ter NOx menos 2. Então, esse oxigênio com atomicidade igual a 1 ligado ao hidrogênio tem NOx menos 2. Esse caso aqui, da exceção dos peróxidos, ele tem uma atomicidade diferente. Então, o hidrogênio, que terá um NOx fixo mais 1, porque ele não está ligado a nenhum metal, então não é um hidreto, ele tem NOx mais 1, que é o NOx dele fixo. Então, aqui, ele tem carga mais 2 no total. O hidrogênio, se tiver carga menos 2, com atomicidade 2, o total da carga dele vai ser mais 4. Então, iria sobrar carga nessa minha substância composta, na qual não é representada aqui em cima. Então, não sobra carga nela. Por isso que o oxigênio vai ter NOx menos 1 para que possa zerar a carga do meu hidrogênio, tá? E assim vale para todos os casos. Já no caso dos superóxidos, que são compostos binários oxigenados dos metais alcalinos ou dos alcalinos terrosos, ele terá NOx menos meio. Um detalhe, aqui o potássio aparece novamente, igual lá no peróxido, e o NOx do oxigênio diferente. Por que o NOx do oxigênio é diferente?
Aqui o oxigênio ele tem atomicidade igual a 4. Então, se o potássio, que tem o NOx fixo, porque faz parte dos metais alcalinos, tem NOx mais 1, e quando multiplica pela atomicidade dele, dá um total de mais 2, se o oxigênio continuasse com NOx menos 1 e agora com atomicidade 4, ele teria um total de mais 4. E menos 4 com mais 2 iria sobrar carga, e não teria um equilíbrio elétrico na minha substância composta. Para o óxido de cálcio, a mesma coisa. Nós vimos no slide anterior, nesse slide aqui, que o óxido de cálcio ele tem atomicidade 2, por isso que o oxigênio tem NOx-1, já que o cálcio faz parte dos metais alcalinos terrosos, na qual apresenta o NOx fixo mais 2. Então, quando eu fizer 2 vezes menos 1, eu vou obter um valor igual a menos 2 com mais 2, 0. Aí eu tenho o equilíbrio elétrico. Nesse caso, não. A atomicidade do oxigênio foi para 4. Então, 4 vezes menos 1 daria um total de menos 4, na qual não zeraria, não teria um equilíbrio elétrico com a carga do cálcio. Por isso que, nesse caso, o oxigênio passa a ter NOx menos meio. E a minha última exceção da regra de número 5 são os fluoretos, nas quais o oxigênio pode apresentar NOx mais 1 ou mais 2. Fluoretos são compostos binários oxigenados, isto é, com a presença de oxigênio, com o flúor. Exemplo, OF2, O2F2. Mais uma vez, nós vimos que o flúor faz parte dos halogênios e está à direita da minha fórmula molecular. Logo, o NOx dele é fixo, menos 1. Se ele tem 2 de atomicidade, quando eu multiplico esse número pelo valor do NOx dele, eu tenho um total de menos 2. Para que haja o equilíbrio elétrico, já que uma substância não um íon poliatômico, o NOx do oxigênio tem que ser equivalente com o sinal oposto ao NOx do flúor. Então, nesse caso, o oxigênio tem NOx mais 2. Diferentemente, então, da minha substância composta ao lado, permanece com NOx menos 2, só que como agora o oxigênio tem atomicidade 2, se ele mantiver o NOx dele mais 2, quando eu multiplicar com esse número de baixo, terá um total de NOx mais 4, o que não vai haver um equilíbrio elétrico. Então, o NOx do oxigênio, nesse caso, é mais 1. E para todos os outros elementos que não foram citados nas regras anteriores, os números de oxidação deles serão determinados considerando os seguintes aspectos. Nas substâncias compostas, a soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos será igual a 0. Exemplo, HNO3. Eu sei que o oxigênio vai ter NOx menos 2, porque ele não está ligado a nenhum metal da família dos alcalinos, ou dos alcalinos terrosos, ou ligado diretamente ao hidrogênio, à prata ou ao zinco, tá? Então, ele não é nenhuma exceção à regra do oxigênio nesse caso. E o hidrogênio. O hidrogênio, como não está ligado a nenhum metal e não é binário também, então ele vai apresentar NOx fixo mais 1. Então, se eu sei que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio vai ter NOx menos 2, eu multiplico 2 vezes 3, porque eu tenho 3 átomos de oxigênio, no total de 6 negativo, mais x mais 1. Toda a soma desses valores serão igual a 0. Então, fazendo o cálculo matemático, eu vou obter que x é igual a mais 5. Então, o NOx do meu hidrogênio é mais 5. Agora, na minha substância ao lado, eu tenho K2Cr2O7. Novamente, o oxigênio não faz parte de nenhuma exceção à regra. Então, o NOx dele é menos 2, atomicidade igual a 7, então 7 vezes menos 2, menos 14. Eu tenho 2 átomos de crômio, então 2 vezes x, 2x. Como eu tenho atomicidade 2 para o potássio, 2 vezes mais 1, mais 2. Fazendo o cálculo matemático, então, eu vou obter que x é igual a mais 6. Então, para cada átomo de crômio na minha substância, o NOx deles serão mais 6. E por último, eu tenho como exemplo CaCO3. Novamente, o oxigênio não faz parte de nenhuma exceção à regra, NOx dele menos 2,
apresenta 3 átomos, então é 3 vezes menos 2, menos 6, mais X, que é do carbono, mais 2, que é do cálcio, totalizando então igual a zero. Fazendo a parte matemática, X é igual a mais 4. Já nos íons poliatômicos, a soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos será igual à carga do íon. Então, iniciando nossos exemplos, eu tenho CO3 com carga menos 2. Então, a soma algébrica de todas as cargas envolvidas nesse meu íon poliatômico terá que ser igual a menos 2. Se o oxigênio tem atomicidade igual a 3, 3 vezes o NOx dele, que é menos 2, menos 6, mais X, que é o NOx do carbono. Essa soma, então, terá que ser igual a menos 2, que é a carga do meu íon poliatômico. Fazendo a parte matemática, eu vou descobrir que o NOx do carbono é igual a mais 4. Agora, ao lado, eu tenho P2O7 com carga menos 4. Então, eu tenho atomicidade 7 no oxigênio, com NOx menos 2, 7 vezes menos 2, menos 14. Tem 2 átomos de fósforo nessa minha substância, vezes X, 2X. A soma desses números terá que ser igual a menos 4. Fazendo a parte matemática, eu vou descobrir que cada átomo de fósforo nessa minha substância tem NOx igual a mais 5. E por último, tem NH4. Apesar do hidrogênio estar no composto binário, o elemento ligado a ele não é um metal, é um ametal. Então, aqui ele não está fazendo parte da exceção da regra dele. Logo, ele tem NOx mais 1. Como a atomicidade dele é 4, 4 vezes mais 1, mais 4, mais X, onde o total disso aqui tem que ser igual a mais 1, que é a carga do meu íon. Fazendo a parte matemática, eu vou descobrir que X é igual a menos 3. Então, o NOx do nitrogênio, nesse caso, é menos 3. E as determinações que nós vamos ver a seguir só serão possíveis quando 2 átomos iguais ou diferentes ligarem-se por covalência. E nós vimos que quando 2 átomos iguais se ligam por covalência, eles formam uma molécula covalente apolar. E quando eu tenho átomos diferentes, eles formam moléculas covalentes polar. Então, no primeiro caso aqui, que eu tenho uma molécula covalente apolar, cada NOx dos hidrogênios, esses hidrogênios serão igual a zero. Por isso que lá no primeiro slide nós dissemos que substâncias simples moleculares apresentam NOx igual a zero, devido a esse equilíbrio elétrico que existe. Agora, já nessa minha substância, que apresentam vários átomos diferentes, eu tenho uma covalente polar. E o NOx do carbono vai ter que se anular com o NOx dos átomos que estão ligados nele. Então, por exemplo, se o hidrogênio que tem NOx fixo mais 1 está ligado ao carbono, o carbono terá que ter pelo menos um NOx negativo para equilibrar com o NOx desse hidrogênio. Só que como eu tenho mais 2 hidrogênios ligados a esse carbono, ele vai ter então mais 2 NOx negativos para equilibrar essas cargas. O outro átomo ligado ao carbono é um carbono, então não existe diferença de cargas, por isso que a gente não conta com ele. Então, nesse primeiro carbono aqui, o NOx dele será igual a menos 3. Já no carbono ao lado, ele está ligado com átomos com cargas negativas. Então, nesse primeiro oxigênio aqui de cima, ele faz 2 ligações, ou seja, ele faz uma ligação dupla, apresentando então 2 cargas negativas. Automaticamente, o meu carbono terá 2 cargas positivas para equilibrar com essas cargas. Depois ele faz uma ligação simples com o outro oxigênio. Então ele precisa de mais uma carga positiva para anular com essa carga negativa do oxigênio. Então esse carbono vai apresentar NOx mais 3. O hidrogênio, como tem carga mais 1 e o oxigênio tem ainda uma carga sobrando negativa, essa carga do hidrogênio então vai ser equilibrada. E por último, eu tenho hidrogênio com cloro. Cloro está à direita da minha forma molecular, então tem NOx negativo. O hidrogênio não está ligado a nenhum metal, então ele tem NOx mais 1, equilibrando então a minha carga nesse composto. Bem, essa foi a nossa aula de hoje
na qual falamos sobre NOx e as suas regras, como que determina o NOx de alguns outros elementos que não fazem parte da regra, tá? E no próximo vídeo nós faremos a correção dos exercícios da lista sobre número de oxidação.